Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Feliz domingo de Páscoa para todos. Nós estamos celebrando nesse dia, o dia do Senhor, nesse domingo, o domingo da Páscoa, né? Em todo o mundo, essa semana foi celebrado a morte do Senhor Jesus na sexta-feira e a ressurreição do Senhor hoje no domingo. Portanto, nessa noite, nosso culto, hoje à noite, nós estaremos falando sobre esse assunto, sobre a morte, sobre a ressurreição do Senhor Jesus, aproveitando o ensejo dessa celebração. Deus abençoe a todos, que bom a gente poder se reunir mais uma vez nesta manhã para prosseguirmos nosso estudo da Palavra de Deus, nesta manhã, na nossa Escola Bíblica à Distância. Eu quero prosseguir com vocês, depois nós vamos estar orando no encerramento dessa aula, sobre os nossos mandamentos recíprocos. No domingo retrasado nós vimos mandamentos que valorizam, depois vimos um segundo grupo, mandamentos que protegem o corpo, e hoje nós vamos concluir vendo mais dois grupos, mandamentos que contribuem para o crescimento dos outros e, por último, mandamentos de serviço. E aí completaremos essa lista de 25 mandamentos na Bíblia, que são mandamentos que envolvem relacionamento, nossa comunhão uns com os outros como Igreja do Senhor Jesus. Muito bem. Mandamentos que contribuem para o crescimento dos outros. Edifiquem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Edifiquem-se uns aos outros. Vamos ler. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Como que a gente edifica o outro? Como que a gente edifica o próximo? Como que a gente contribui para o crescimento espiritual do próximo? Através de palavras que nós pronunciamos para a vida dos irmãos, das pessoas à nossa volta, através de ações, de atitudes, do que a gente faz ou deixa de fazer, através de exemplos, né, que nós damos, nossa postura, nosso comportamento, nosso estilo de vida. Tudo que nós fazemos pode destruir a vida de uma pessoa ou edificar uma vida da pessoa, fortalecer a vida de uma pessoa. Então, esse mandamento aqui está dizendo para nós, exortando a nós, para que tudo que nós façamos, seja por palavras, pelo nosso estilo de vida, pelo nosso comportamento, por nossas atitudes, nós façamos visando a edificação, crescimento, visando ser bênção na vida das pessoas à nossa volta, ok? Isso é o sentido de edificar. Mais um mandamento para o crescimento do próximo. Ensinem uns aos outros. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ensinar uns aos outros. Como que nós podemos ensinar as pessoas? Usando, por exemplo, os dons que Deus tem nos dado. Se Deus tem dado o dom do ensino para nós, que nós usemos esse dom para ensinar as pessoas, né? Que nós possamos ensinar as pessoas através do nosso preparo, da nossa condição. Alguns têm mais preparo, alguns estudaram mais, alguns têm mais facilidade para compreender a Bíblia e poder estar ensinando a palavra de Deus. Aqueles que têm o dom do ensino, o dom de mestre, o dom do conhecimento, né? Seja na área infantil, seja na área de adolescentes, de jovens, na área dos adultos, os irmãos, as irmãs que possuem o dom do ensino, o preparo, aqueles que têm mais condições e teve mais oportunidade de estar se preparando, que possa usar essa capacidade para ensinar uns aos outros. Outra maneira de nós ensinarmos os outros
é através da experiência. Os crentes mais maduros, mais experientes, né, que têm uma vida mais longa de caminhada cristã, estão em condições de ensinar os outros. Então esse mandamento aqui, para o crescimento do próximo, diz para nós, ensine uns aos outros, né? Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda sabedoria, ensinando uns aos outros, através de salmos, de hinos e de cânticos espirituais, porque nós ensinamos quando nós falamos, nós ensinamos quando nós oramos, nós ensinamos quando nós cantamos. Quando a igreja canta, a igreja está ensinando, né? Está ensinando as pessoas através da letra dos cânticos. Nós, quando pregamos, estamos ensinando. E há um texto no livro do profeta Daniel interessante para quem se esforça, se dedica ao ministério do ensino. Daniel capítulo 12, versículo 3 diz assim: os sábios, resplandecerão como resplendor no firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Olha que coisa maravilhosa. Quem ensina, muitas pessoas vão brilhar, vão resplandecer como estrelas no firmamento. Amém. Um outro mandamento para o crescimento do próximo: encorajem uns aos outros. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3:13. Diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Como é que nós podemos encorajar os outros? Animando, consolando. Há pessoas que estão fracas, há pessoas que estão desanimadas. Sempre nós vamos encontrar no nosso caminho, à nossa volta, dentro da igreja ou fora da igreja, alguém desanimado, alguém precisando de um consolo, de um abraço, de uma palavra amiga, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de estímulo, de uma palavra de motivação. Todos nós encontramos com pessoas nessa forma, nessa condição, diariamente, constantemente. Então, o mandamento aqui é para que a gente use essas oportunidades para encorajar uns aos outros, orientando, né? Animando, consolando e orientando. Próximo mandamento: aconselhem-se uns aos outros. Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, 14 diz assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros, podendo aconselhar uns aos outros. A palavra admoestar aqui, ela não significa, como muitas pessoas pensam, chamar a atenção, né? Chamar a atenção das pessoas, ficar bravo com as pessoas, corrigir as pessoas. Mas a palavra admoestar, ela tem mais o sentido de aconselhar, de ajudar mesmo, especialmente os mais idosos, mais maduros, mais experientes, mais preparados, a aconselhar os outros, né? Um próximo mandamento: falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros. Vocês notem que sempre os versículos estão relacionados a uns aos outros. Por isso que são mandamentos recíprocos, quer dizer, você abençoa o irmão te abençoa. Você ajuda o irmão te ajuda. Você estende a mão para o outro estende a mão para você. Então isso está sempre relacionado a relacionamentos, a convivência dentro da igreja, né? Efésios, capítulo 5, Efésios 5, 18 até o 20. Vamos ver esse mandamento aqui de como nós devemos falar uns com os outros. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Esse mandamento diz: falem entre vocês com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, a gente procurar edificar e abençoar a vida do próximo através das nossas palavras. Que haja sempre alegria, que a gente possa sempre transmitir nas nossas palavras alegria, ânimo, coragem, fé. Né? Que tudo que a gente fale não seja para derrubar o próximo, para desanimar, para enfraquecer o próximo, mas que as nossas palavras transmitam sempre alegria, fé, coragem, né? E ânimo para as pessoas, ok? Então está aqui um grupo de mandamentos que contribui para o crescimento, para fortalecimento, para a edificação do próximo. E nós vamos agora para o último grupo de mandamentos dessa lista de 25, e são mandamentos de serviço. Nós vivemos para servir. Há até uma frase popular que diz assim que quem não vive para servir, não serve para viver. Especialmente nós, os cristãos, crentes em Jesus, nós devemos usar a nossa vida para servir, usar o nosso tempo para servir o próximo, usar os nossos recursos, a nossa condição, a nossa capacidade para servir ao próximo de alguma maneira, né? Então, esse grupo que nós vamos estudar agora e olhar, esse último grupo são mandamentos de serviço, né? Então, primeiro mandamento, sirvam uns aos outros. Gálatas capítulo 5 e o versículo 13. Gálatas 5, 13. Sirvam uns aos outros. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ser servo. Ser cristão é ser servo. E o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio a este mundo para servir e nós devemos viver para servir, né? A palavra ministro, ministério, vem dessa palavra, serviço, servir. Ser ministro é ser servo. Ter ministério é serviço, né? Todo mundo que quer ter ministério precisa entender que o significado, o sentido da palavra ministério é serviço, servir. Então todo ministro é um servo, ele existe, ele está para servir a Deus em primeiro lugar e servir ao próximo. E nós servimos a Deus através do próximo. A gente não serve a Deus diretamente sem se relacionar com pessoas, sem envolver outras pessoas. Todo mundo que serve a Deus através do próximo. Então, esse mandamento aqui, esse último grupo, mandamento de serviço, diz: sirvam uns aos outros. Vamos para o próximo. Levem os fardos pesados uns dos outros. Ajudar a carregar o fardo pesado do outro. Gálatas 6 e versículo 2. Diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo abrange isso daqui, envolve isso daqui, levar a carga uns dos outros. Como que a gente pode fazer isso? Tendo empatia. Tendo empatia significa você se colocar no lugar do outro, você sentir a dor do outro, você ser sensível à necessidade do outro, o sofrimento do outro, as lágrimas do outro. Então é assim que a gente leva os fardos pesados uns dos outros. Há pessoas que têm problemas pesados, né? E a gente precisa ajudar a levar essa carga. Nem todos têm problemas pesados, alguns têm problemas mais leves, cargas mais leves, outros têm cargas mais pesadas. Então esse mandamento diz: ajude a levar os fardos pesados uns dos outros. Nós estamos vivendo numa época difícil por conta da pandemia. Alguns passam por essa crise com mais facilidade, né? Alguns têm mais facilidade para passar por essa situação. Alguns são mais fortes emocionalmente, espiritualmente. Alguns têm uma condição financeira mais equilibrada. Alguns têm uma saúde mais resistente.
Mas nessa crise pandêmica, nessa pandemia, alguns estão tendo mais dificuldades do que outros. Alguns estão passando com mais dificuldades na área financeira, na área própria da saúde mesmo, são pessoas mais debilitadas, né? Emocionalmente, pessoas estão mais abatidas, mais desanimadas. Então, esse mandamento se relaciona a isso aqui, se refere a isso. Levem os fardos pesados uns dos outros, quer dizer, ajude essa pessoa ao seu lado, que está carregando um fardo bem mais pesado que o seu, ajude ela, porque de repente o seu fardo é mais leve, a sua carga é mais leve, ok? No próximo mandamento, sejam hospitaleiros uns dos outros. 1 Pedro capítulo 4, versículos 31 e 32. Eu me lembro que há poucos dias atrás nós estudamos esse texto aqui, né? Falamos sobre 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 e até o 10. Nós estudamos esse texto alguns domingos atrás. E agora nós estamos retornando a ele para ver o versículo 7 a 9, que fala sobre hospitalidade. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E o versículo 9. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Hospitalidade. Praticar a hospitalidade suprindo necessidades. Seja qual for a necessidade do próximo, que a nossa casa esteja de portas abertas, que a nossa vida, nosso coração esteja de portas abertas para ajudar e suprir a necessidade dos outros, sendo hospitaleiros, ok? E como nós estudamos alguns domingos atrás, e naquela oportunidade eu disse que essa carta foi escrita para uma igreja que estava vivendo uma perseguição extrema. Então os cristãos realmente estavam no meio da rua, dormindo na rua, passando necessidades. Por isso Pedro trouxe essa orientação, esse mandamento para a igreja. Pratiquem a hospitalidade, porque ao lado de vocês existem irmãos na fé que estão passando necessidade, realmente precisando de abrigo, de apoio, de um abraço, de uma ajuda. Penúltimo mandamento desse grupo aqui de serviço, que é o nosso último grupo. Sejam bondosos uns para com os outros. Efésios 4, versículos 31 e 32. A prática da bondade. Isso é muito interessante. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, que é sinônimo de bondade, né? Bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Domingo passado nós lemos esse versículo aqui para destacar o perdão, perdoando uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo. Agora nós estamos destacando o aspecto da bondade. Sede uns para com os outros benignos ou bondosos, misericordiosos. Sejam bondosos. Ou seja, pratique o amor, viva o amor, né? Demonstre amor com palavras e com ações. Porque o amor é a marca do cristão. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo nosso amor. Nisto conhecereis, Jesus disse lá no Evangelho de João, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o amor é a marca do cristão. O amor é a marca da igreja. E eu estou vindo à minha mente agora uma mensagem que nós pregamos alguns domingos atrás, falando sobre as crises que houve na história da humanidade ou do cristianismo, desde o primeiro século, as crises da saúde, as pandemias, né, que aconteceram durante o século, durante todos esses 2000 anos de história do cristianismo, e como a igreja se comportou nessas oportunidades. Então, todo momento de crise mundial na história da igreja cristã, todas as crises, todas as epidemias de doenças, de morte, a igreja se destacou
na linha de frente com a prática do amor, da misericórdia, da compaixão, né? Em todas as crises que houve na história da igreja, nesses 2000 anos de cristianismo, a igreja se sobressaiu, se destacou no meio da sociedade como um grupo de pessoas que tomou a frente e se destacou pela prática do amor, da compaixão, né? Então esse mandamento está dizendo sobre isso: sejam bondosos uns para com os outros, né? Demonstre essa marca do cristão que é o amor. E é interessante a gente lembrar também que o amor é uma das características do fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22, quando Paulo ali fala sobre as nove características do fruto do Espírito, quer dizer, aquilo que produz um cristão cheio do Espírito Santo, a primeira característica que vem ali é o amor, característica do fruto do Espírito. E por último, última característica, último mandamento recíproco para nós, nessa listagem de 25, orem uns pelos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Estamos aqui no último grupo, que é o grupo de mandamentos de serviços, né, que a gente deve fazer servindo o próximo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Orem uns pelos outros. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha, nós encerramos essa lista de 25 mandamentos com esse mandamento aqui. Orem uns pelos outros. Intercedam uns pelos outros. É uma das coisas mais importantes que o cristão, que a igreja pode, deve, precisa fazer nesse tempo é a oração. Orem uns pelos outros, intercedam, né? Como é bom a gente poder ter esse privilégio, essa oportunidade de orar, não apenas por nós, mas orar pelos outros, interceder pelos outros, se colocar na brecha pelos outros, né? Apoiar os outros em oração. Nós vamos ter, nessa segunda semana agora de abril, não essa semana que inicia hoje, mas na próxima semana, que é a semana da ceia, o nosso relógio de oração. De segunda a sexta, relógio de 24 horas de oração. E eu fico na expectativa e muito feliz quando vejo a igreja se mobilizando. Porque, como o presbítero Cirei disse há poucos dias agora, acho que na mensagem de quinta-feira, que as pessoas têm dificuldade, as igrejas têm dificuldades. Às vezes existem igrejas enormes, uma quantidade grande de membros, igrejas enormes, que não conseguem fazer um relógio de oração, não conseguem se mobilizar em oração, não conseguem se ajuntar o povo em oração. E Deus tem dado essa oportunidade para nós, e eu louvo a Deus pela vida de todos que têm se disposto e se envolvido no relógio de oração. Porque isso é um mandamento, ó. Orem uns pelos outros. Tiago disse, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Quando a gente ora, a gente é curado. Pessoas são curadas e nós também somos curados. E ele conclui dizendo assim, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por um justo, um. Imagine um grupo de pessoas orando, imagine uma igreja orando, imagine um povo orando. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine a igreja mobilizada em oração. Então, semana que vem, relógio de oração, 24 horas, toda a igreja se envolvendo para que nós tenhamos essa semana de oração contínua, intercedendo. A oração cura, a oração liberta, a oração salva, a oração sustenta, a oração intercessora, que é se colocar na brecha por outras pessoas, orando pelos outros, é muito importante. A oração sustenta ministérios, a oração sustenta igrejas, sustenta ministérios. Não há nenhum ministério que se sustente, que fique de pé, se não houver por trás uma equipe de intercessão e de oração. Então eu encerro esse último mandamento dessa lista de 25 mandamentos recíprocos com esse mandamento aqui de serviço. Orem uns pelos outros, ok? Então nós vimos aqui nessa lista de 25 alguns grupos. Primeiro grupo, mandamentos que valorizam. Segundo grupo, mandamentos que protegem o corpo, a saúde da igreja. Terceiro grupo, mandamentos que contribuem para o crescimento dos outros. E quarto e último grupo, mandamentos de serviço. Esgotamos aqui a lista de 25 mandamentos que, se nós lembrarmos, nos esforçarmos para colocarmos em prática,
vai ser bênção para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. Que Deus abençoe seu coração, a sua vida, a sua família e tudo que leva o seu nome nesse dia. Tenha um excelente domingo de Páscoa. Hoje à noite, 18 horas, nós estaremos transmitindo o culto, né? Você se prepare na sua casa, separe esse tempo, 18 horas estaremos transmitindo, você vai assistir na sua casa o nosso culto de Páscoa hoje com uma mensagem, né, focada para esse assunto, a morte do Senhor Jesus, o sepultamento, a ressurreição de Jesus e mais um ponto, a volta do Senhor Jesus. Será uma bênção para a nossa vida, seremos edificados com certeza. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por esta manhã abençoada. Dia do Senhor, o domingo, dia dedicado, consagrado ao Senhor, em que nós cessamos todas as nossas atividades para nos dedicarmos a cultuarmos e adorarmos o Senhor, consagrarmos nossas vidas no Teu altar para o Senhor. Obrigado porque hoje se celebra o domingo da ressurreição. Obrigado, Senhor, por esse fato tão importante, tão essencial para o cristianismo, a ressurreição do Senhor. O Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o inferno, sendo as primícias dos que dormem, se constituindo nas primícias dos que dormem, dos primeiros, do primeiro de todos que vão ressuscitar um dia para gozarmos a eternidade com o Senhor. Obrigado por esse fato extraordinário que só temos dentro do cristianismo. Nós servimos um líder que não está morto, que não está no sepulcro, um líder que está vivo, um Senhor que está vivo, um Salvador que está vivo no céu, exaltado, entronizado, reinando soberanamente sobre tudo e sobre todos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã, por esses mandamentos que nós estudamos, que nós possamos, com a graça e a misericórdia do Senhor, viver isso e colocar em prática na nossa vida diária. Abençoa todos os nossos irmãos que nos assistem nesta manhã. Ó Deus amado, fale em cada coração, edifica a vida dos Teus filhos, visita cada um nessa hora. Nos lembramos dos enfermos, aqueles que estão enfermos na sua casa. Nos lembramos da irmã Priscila, que estava ontem à noite internada. Deus, Pai, nós oramos para que o Senhor a visite, onde ela estiver agora, se for ainda ali no hospital, que a Tua boa mão esteja sobre ela, cuidando da Tua serva, libertando ela de todo mal-estar, toda disfunção física, toda limitação física, problema de saúde, que a sua respiração, seu organismo volte à normalidade, seus pulmões sejam limpos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor toque a vida da tua filha, curando ela, libertando ela, restaurando a sua saúde por completo. Abençoe os demais que estão doentes, porventura, enfermos, visita cada um nos hospitais, nas clínicas, nas enfermarias, nos prontos-socorros. Senhor, em casa, dá a tua bênção ao teu povo, Senhor. Abençoa o nosso dia, nossa celebração hoje à noite, que cada um no seu lar possa receber, ó Deus, a tua palavra, possamos juntos adorar o Senhor, louvar o teu nome e sermos abençoados e edificados através da tua santa e bendita palavra. É a nossa oração com ação de graças ao Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus, amados, e até a noite no nosso culto online, em nome de Jesus.